Bom dia, bom dia. Hoje nosso tema é super importante. E eu trouxe ontem um dado que é pra gente já começar a aquecer. Deixa eu diminuir o som aqui. Pra gente já começar a aquecer a importância de falarmos dele. A gente ouve muito, né, atualmente, o quanto a inteligência emocional é necessária. Só que, na verdade, a gente não teve acesso, né, ao desenvolvimento dela na nossa infância. Na nossa infância, a gente tinha a percepção de importância de muitas outras habilidades, né? A inteligência lógico-matemática, linguística, mas não foi falado sobre inteligência emocional. Eu trouxe um dado da USP, de uma pesquisa recente que eles fizeram, que eles correlacionaram os problemas atuais, né, depressão, síndrome do pânico, e neste estudo eles apresentaram que 75%, gente, é muita coisa, 75% deriva lá, da infância. Então, olhando para isso, a gente percebe o quão é importante nós estarmos atentas ao desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos filhos. E como que a gente pode colaborar com isso, ou o que nós devemos evitar para que a gente não seja uma pedra aí nesse meio do caminho e não sejamos nós a interromper este processo de desenvolvimento. É super necessário nós olharmos para isso, né? E o primeiro passo para a gente iniciar a nossa conversa é entender o que é inteligência emocional, né? Na verdade, a inteligência emocional, ela é dita por Goleman como a capacidade de, deixa eu arrumar meu celular aqui, de identificar nossos próprios sentimentos e o dos outros. Não é só sobre nós, né? E de nos motivarmos a gerirmos os impulsos internos que acontecem em nós. E isso é inteligência emocional. Parece simples, mas na prática ela se torna um grande desafio. Me contem aqui nos comentários quem aqui tem dificuldade com a sua autorregulação, com alguns dos pilares da inteligência emocional. Fala aqui para mim nos comentários, pra gente ir aquecendo aqui a nossa conversa. Eu trouxe para vocês hoje 5 pontos importantes para olharmos para isso e para entendermos qual é a nossa função enquanto mães, enquanto pais, tem homens aqui também, eu acabei de ver, para o desenvolvimento da inteligência. Tem quem não tem? Eu também não sei, Bia. E também me conte aqui se você está na primeira live comigo, chegou muita gente na página. Eu quero acolher vocês, sejam bem-vindas. Eu sou explosiva quando estou com fome, a minha filha também, e eu também, meu humor altera com fome. Com sono meu não, mas com fome, gente, olha, é perigoso. Que vocês sejam bem-vindas, quem tá chegando aqui hoje, e quem vai assistir essa live depois, que vocês possam aproveitar esse tema, e se houver alguma dúvida a respeito, coloquem aí nos comentários. Bom dia, Rosângela. Bora lá. Primeiro, o que nós precisamos perceber? Eu trouxe aqui um mapa mental que depois eu vou postar para vocês. Quem já me acompanha sabe que toda live eu trago um mapa mental para orientar a nossa conversa. E por que mapa mental, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende dessa forma. Não é da forma linear que a gente aprende na escola, né? Então, isso facilita muito a nossa compreensão e aprendizado. A inteligência emocional, ela tem alguns pilares, né? O Goleman, que é um autor referente, né? Referência neste assunto, ele traz esses pilares. O primeiro deles é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer o que a gente sente. Depois a gente passa por empatia, interação social, por nomear sentimentos, por motivação em geri-los, e aí a gente chega também na autorregulação emocional. Esse é um ponto da nossa conversa de hoje. Como nós olhamos para a autorregulação emocional? O primeiro ponto é a gente entender que nós precisamos permitir sentir. Esse é o passo primordial para o desenvolvimento da inteligência emocional. Permitir que os nossos filhos sintam. Parece simples. Vamos pensar na prática? Quando seu filho está numa explosão emocional daquelas, sabe? Daquelas que você jurou que ele nunca faria na vida, né? Que ia ser só aquela criança que você de repente observava. Não, quando ele está no meio de uma explosão emocional assim, qual que é nosso impulso? A gente consegue permitir esse sentir, esse extravasar da criança, das suas emoções com facilidade? Me contem aqui se vocês lidam bem com isso.
Esse permitir sentir é permitir que a emoção venha e cumpra o seu papel. E aqui a gente já vai desmistificar um grande mito. Nós aprendemos, acho que a maior parte de nós, né, aprendemos que existem emoções que a gente deve sentir, que são legais de sentir, e que outras emoções que são feias. Então, raiva é feio, né? Você tá querendo matar alguém é feio. Tudo é feio. Os do grupo das emoções consideradas negativas. E aqui do outro lado, aquelas emoções que a gente de bem-estar, que essa tá tudo bem. Aqui você não pode ficar triste, você não pode ficar angustiada, não. E essas aqui são as que são permitidas. Esse é o primeiro mito que a gente vai derrubar aqui. E a gente vai entender que toda emoção tem uma intenção positiva. Toda emoção comunica. Toda emoção, ela veio por algum motivo. E a gente tem que aprender a olhar para isso. Vamos esquecer que é feio sentir alguma coisa aqui. E vamos entender que tudo é permitido. Sentir sempre, sempre vai ser legítimo. Olha aqui, já tem gente falando que permite que o filho sinta, que bom. A Bianca colocou, estamos sempre preocupados com o julgamento de quem está em volta. Eu aprendi a permitir e que se dane quem está em volta, é isso. A opinião do outro é sobre o outro, né? O nosso relacionamento com os nossos filhos vem sempre em primeiro lugar. Então a gente já entendeu que o grande primeiro passo é permitir que os nossos filhos sintam e que não há emoção positiva e negativa. Todas são bem-vindas, todas têm um papel a cumprir. Ok. Aí entendemos também que sentir é legítimo. Mas eu preciso falar uma coisa que impede a gente permitir esse sentir. A gente só pode permitir que os nossos filhos sintam se a gente se permite sentir. E como é difícil pra gente se permitir sentir. Você se permite sentir? Ou você engole as suas emoções? Coloca goela abaixo. Quando você tá com raiva, como você lida com a sua raiva? Você olha pra sua raiva negando ela e achando que você sempre tem que estar calma? Que você sempre tem que ter mais paciência? O que eu tanto escuto das mães, eu quero ter mais paciência, eu quero ser calma. Primeiro, nós não somos as nossas emoções. Elas não nos definem. A gente não é irritada, brava, calma. Não. A gente não consegue viver uma vida toda sendo calma. A gente tem momentos de calma, né? E momentos de raiva. São momentos. Não é a definição sobre quem somos. E por que é tão difícil a gente olhar para isso? Vamos lembrar. O que a gente ouviu tanto na nossa infância? O que eu mais ouvi a respeito das minhas emoções na minha infância, eu vou colocar algumas frases aqui, eu quero ver quem se identifica. E se vocês tiverem alguma outra, vocês também coloquem aqui nos comentários. Você tá chorando? Eu vou te dar um motivo para chorar mesmo. Ou engole o choro agora. Para de chorar. Quem aqui se identifica com essas frases? Me contem. Enquanto vocês vão contando aí, eu vou lendo comentários que estão aqui também. Sueli colocou que quando começou esse processo era muito difícil, mas a constância e a persistência ajudou muito. Meu bebê tem 9 meses, estou aprendendo, estudando muito para lidar com isso no futuro. Este é o caminho. A gente precisa sim estudar. Espera só teu pai chegar em casa. Olha lá, aparecendo outras frases. Nós fomos... Quem nunca escutou isso? Né, Fer? É isso mesmo. Nós fomos banidas de sentir. O sentir não nos foi permitido. Então hoje, quando eu estou diante da minha criança, quando eu estou no movimento de fazê-la, de permitir, de autorizar, só que a gente não precisa nem dar essa autorização, né? A gente não está nessa hierarquia com os nossos filhos. Que eles sintam, um choque acontece em nós. Vamos entender assim. Todas nós, que tivemos infância, temos em nós uma criança interior ferida. O que essa criança interior é? Né? Ela é aquela que traz toda a nossa essência, todos os nossos recursos, ao mesmo tempo que revela alguma das nossas dores, das feridas emocionais que nós fomos construindo no decorrer da nossa vida. Então, às vezes você vem aqui para a live, você vê, entende, compreende que você precisa permitir que seu filho sinta. Aí você vai lá para a prática. E de repente, no meio de uma explosão emocional,
você se descontrola tanto quanto ele. Você não permite o sentir. Porque, na verdade, não é só sobre você, assim, superficialmente. É como se a sua criança, seu filho, se encontrassem, refletisse a sua criança interna. Aquela que nunca pôde chorar, aquela que nunca pôde gritar, aquela que nunca pôde sentir raiva. E é como se ela dissesse: epa, eu nunca pude. E agora eu vou permitir? E a gente entra num conflito. Nós sabemos como a gente quer agir. Só que na prática, alguns pontos nos interrompem neste processo. Olhar para isso é extremamente importante. E como que a gente faz isso? A gente faz isso exatamente olhando para quem nós somos, olhando para nós, olhando para o que a gente sente diante do sentir do nosso filho. Parece redundante, né? Diante de uma explosão de raiva do seu filho, diante de uma negação que ele faz a você, diante de algo que você parece perder o controle, como você se sente? Este exercício de autopercepção nos traz respostas valiosas. A gente sabe que, diante de uma explosão emocional, a gente olha para ela como se ela fosse uma grande onda. O que a onda faz? Ela se forma, ela vem com toda a sua força, ninguém consegue parar a onda, né? A gente não tem esse poder. Ela quebra, cumpre o seu papel e aí vem a calmaria. As explosões emocionais, elas, para cumprirem o seu papel, precisam passar por este processo da onda. A gente é tomado por um sentimento. A gente vive, aceita, acolhe esse sentimento. Ao mesmo tempo que a gente muda de estado, a gente vai se autorregulando e chega aqui, na calmaria. Esse é um movimento que, para nós adultos, é possível e não é fácil. Agora, para a criança, ela ainda não tem os recursos para viver essa onda sozinha. E a gente vai conversar sobre onde a gente entra nesse processo, qual é o nosso papel. Mas antes disso, eu preciso aquecer a nossa conversa com esta percepção de que a inteligência emocional dos nossos filhos passa primeiro pela nossa inteligência emocional. A gente não consegue olhar para o desenvolvimento da inteligência emocional deles sem antes perceber a importância de olhar para o desenvolvimento da inteligência emocional em nós. Porque nós atuamos como mediadores nesse processo. A criança precisa da nossa modelagem. Ela ainda não é capaz de se autorregular sozinha. Crianças até 4 anos não conseguem se autorregular. Depois disso, é como se elas estivessem engatinhando no processo. Não quer dizer que elas já têm todos os recursos, mas quer dizer que elas avançaram um pouquinho. Elas ainda precisam da gente. E como que a gente atua nesse momento, né? Como que a gente é esse porto seguro para os nossos filhos? Já entendemos que a gente permite sentir. E que esse permitir sentir do meu filho passa pelo meu permitir sentir. O quanto eu realmente me coloco, o quanto eu me autorizo a também sentir. Isso envolve romper vários padrões em mim. É um processo que exige autoobservação, que exige autoconhecimento sobre quem eu sou, o que dói em mim. Depois eu me coloco como calmaria e não como tempestade. Nós temos em nós alguns neurônios que são conhecidos como neurônios espelhos. Se eu bocejar aqui agora, muita gente aí do outro lado, só de me ver bocejar, instantaneamente tem um bocejo. Isso é responsabilidade dos nossos neurônios espelhos. É incontrolável. Então, diante de uma frustração do seu filho, de uma explosão de raiva, ele precisa olhar para você e ter a calmaria. Nosso papel não é jogar gasolina no negócio. Nosso papel é oferecer essa calmaria para que ele consiga viver a onda. Se a gente se coloca numa postura de irritabilidade, no mesmo estado que a criança, desculpa, gente, perdi a voz de repente. A gente não oferece esse apoio emocional que ela precisa. Nós precisamos ser apoio. Para eu ser apoio, eu preciso olhar para as minhas emoções. O que eu estou sentindo no momento? O que eu sinto quando meu filho sente? Eu fico com raiva?
Eu me sinto afrontada? Eu me sinto desrespeitada? Quais recursos eu posso buscar nesse momento para eu ser essa calmaria? Eu vou respirar profundamente? Talvez eu vou precisar me afastar um pouquinho porque eu não estou dando conta daquela situação. Cada uma de nós vai encontrar recursos. Eu preciso sempre respirar. A respiração me conecta ao meu cérebro e faz com que eu esteja ali, presente, naquele momento para ela. E aqui, neste olhe para você, a gente tem que perceber que até um ano, a criança até um ano, né, de 1 a 2 mais ou menos, ela precisa da regulação externa. Ela precisa de você, adulto, para quando ela estiver no momento de explosão emocional, acalmá-la. Ela não tem recurso nenhum. Pense que ela não tem recurso nenhum. Ela precisa totalmente de você. Depois, ela passa por um outro estágio que a gente chama de regulação compartilhada. Você, como adulto, vai ajudá-la a se acalmar. Só que esse ajudar a se acalmar é que a gente vai ter um ponto de discussão aqui. Durante algum tempo, eu, inclusive, entendi e orientei que, diante de explosões emocionais, nós podemos utilizar o redirecionamento. O que é isso? A criança está numa explosão emocional, você chama a atenção dela para outra coisa, você a distrai. Mas mergulhando ainda mais no estudo sobre o assunto, olhando para os estudos de Filosati, de Miller e vários outros autores que são da mesma linha, hoje eu entendo que nós não precisamos tirar os nossos filhos da explosão emocional. Nós precisamos ser apenas apoio para que eles vivenciem toda a onda. Mas aqui eu vou fazer um recorte. E vou apresentar como eu ajo na prática, né? Num primeiro momento, eu redirecionava muito a Heloise nos momentos de raiva, né? De explosões emocionais, que inclusive são bem latentes nela. E depois, eu comecei a oferecer apenas o meu apoio. E tem sido uma experiência incrível, porque eu consigo perceber todas as fases da onda, né? E como eu ofereço esse apoio? Diante de uma explosão emocional dela, eu estou ali para ela. Eu não falo, porque ela não gosta de ouvir nesse momento. Ela está com seu cérebro totalmente desconectado. Aqui, se a gente pensar no nosso cérebro, a gente tem o córtex pré-frontal, que é responsável por planejar, funções executivas, sabe? Pensamento. E essa parte de baixo, nós temos o nosso sistema límbico, que nos leva à luta e fuga diante de alguma situação que desencadeie. Então, por exemplo, você disse um não e a criança ficou frustrada, ativou esse sistema aqui, e é como se essa parte pensante dissesse: oi, tchau, eu não vou ficar aqui. E ela fosse dominada apenas pelo seu sistema límbico. Quando ela está aqui, nessa explosão, vivenciando isso, ela não consegue racionalizar absolutamente nada. Não adianta você conversar com uma criança no momento da raiva, da explosão, da frustração. Você precisa permitir que a onda passe. Então ali você é apoio para que esse cérebro se integre de novo. Há crianças que nesse momento gostam de um abraço, gostam de toque. Essa não é a minha. Ela não gosta que chegue nem perto dela. Então, geralmente eu vou pro chão junto com ela. Karine, quando tá na rua, já fui pro chão na rua várias vezes. E fico com a minha expressão, demonstrando que eu estou ali para ela, com ela, independente do comportamento que ela está apresentando. O sentir é sempre legítimo. Depois a gente vai separar o sentimento do comportamento, tá? Só para mencionar aqui, a minha filha tem 2 anos e 4 meses agora, né? Então, quando eu ofereço esse apoio, ela vive a sua explosão e às vezes demora para passar. Não é rápido. No caso da minha filha, não é rápido. Ela sustenta durante até bons minutos, 30, 40, já chegou a acontecer. E depois, de repente, ela e vem para mim. Tava aqui, né, na raiva, ela consegue transpor para outro estado emocional e ela vem até a mim, já num movimento de mais calmaria. E é nítido perceber a transformação de um estado emocional para o outro. Agora, há momentos em que eu vejo a necessidade de redirecionar. Eu ofereço, na maior parte dos momentos, que ela viva todo o processo, mas
se a gente está na rua, por exemplo. Agora não, né? Mas vamos supor que a gente esteja no meio do shopping, sei lá, e essa criança tem uma explosão emocional, qual que é a nossa ação? Primeiro, olhe para você, porque os olhares à sua volta, eles vão te incomodar. Então, o que esses olhares te comunicam, né? Ali teve alguém que comentou isso, né? O duro é o julgamento que está em volta. Por que esse julgamento te incomoda tanto? Olhe para isso. Segundo, eu percebi que eu preciso oferecer segurança para minha criança. Se naquele ambiente não está seguro, a segurança emocional mesmo, né? Se eu tô ficando incomodada com os olhares, se ela também tá ficando, eu retiro a criança para que ela tenha espaço em outro momento. E talvez nessa hora eu vou precisar redirecionar. Então vamos entender aqui. Eu sempre, quem me acompanha sabe que sobre as ferramentas da educação respeitosa, eu acho elas extremamente válidas, mas elas não são um manual. Não é 1 mais 2, sabe? São 3. A gente precisa realmente ter esse interesse genuíno de olhar para a criança, conhecer a nossa criança e perceber o que fará mais sentido naquele momento. Então, é um crime você usar redirecionamento nesse momento da explosão emocional? Não, você vai avaliar quando é necessário. Mas é importante você saber que você precisa também oportunizar muitos momentos, mais do que redirecionar, de que a criança passe completamente pela onda das emoções. E isso vale também para você. Sabe aquela raiva, aquele choro contido que você não quer transpor? Você engole, ele não some, ele não vai embora, ele fica aí, em você, exatamente em você. E aí, ele começa a se manifestar de muitas maneiras no nosso corpo, né? Ele começa a aparecer, ele não deixa de vir. Então, a gente olhar para isso, olhar para quão é necessário a gente, primeiro, se permitir sentir e permitir que os nossos filhos sintam, é muito importante. Vou fazer uma pausa para ler um pouquinho vocês. Me perdi um pouco, gente. Aqui, que demais, Karina, que bom, fazendo sentido. Uma das minhas filhas estão frequente ultimamente. Quando ela estoura, eu fico quieta e ela percebe que não está normal e vem me pedindo desculpas. Mas a nova explosão vem muito rápido também, não entendo. Nós, diante da explosão emocional, a gente tem que farejar os fatos, né? Essa é uma competência da mãe selvagem. O que é farejar o fato? É você olhar o que veio antes, né? E entender o que motivou aquilo. Primeiro, a gente olha para as necessidades básicas. Tá com fome? Tá com sono? Tá cansada demais? Quer atenção? Karina, atenção é necessidade básica tanto quanto comer. Sim, é. Então você olha para isso. Como que ela está nessas áreas, né? E depois você começa a perceber o que está gerando essa explosão emocional. Sempre há razão para ser. A gente fala às vezes, né? Ai, não, é por nada, por uma frescura. Para nós adultos, pode parecer uma frescura, mas para a criança não é. Então a gente vai com esse olhar bem investigativo para entender por que ela está manifestando, né? E vamos entender o nosso silêncio aqui, né? Você mencionou do silêncio, eu acho que esse é um ponto importante. No meio, por exemplo, desse exemplo que eu dei, de uma explosão emocional da Heloise, que eu digo que eu estou ali para ela, em silêncio, esse meu silêncio é de acolhimento e não de controle e julgamento. Vamos entender a diferença. O meu silêncio, ele pode tanto acolher, quanto ele pode punir. Conseguem perceber? Isso depende da minha postura com a criança. Se eu estiver olhando para o comportamento dela, desaprovando, e eu me coloco em silêncio nesse sentido, eu estou punindo através do meu silêncio. E não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é entender que essas explosões emocionais que acontecem nos nossos filhos, elas são saudáveis, esperadas no processo de desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e importantes para o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Então é uma mudança de chave. Até agora a gente olha, né, nessa direção aqui de que explosões emocionais são feias, é falta de educação, né? Tudo esse monte de crença que a gente construiu sobre isso. E hoje a gente vira o olhar. A gente olha para explosões emocionais como algo esperado da infância, da maturação cognitiva neurológica dos nossos filhos. E, mais que isso,
uma grande oportunidade de desenvolvimento da inteligência emocional e de relacionamento. Quando diante de uma explosão emocional da minha filha, eu tô ali para ela e genuinamente interessada em estar ali para ela, eu estou comunicando que o nosso relacionamento é mais importante do que qualquer outra coisa, sabe? Eu tô permitindo que ela sinta. Eu tô permitindo que ela seja. E, gente, não há muita beleza nisso. Eu fico, ai, ó, você sabe, eu fico toda arrepiada. Porque a gente oferecer para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos é uma grande oportunidade de cura. Nós nos curamos nesse processo. A gente também se acolhe. A gente também materna, mais uma vez, a nossa criança externa, que é os nossos filhos, e a nossa criança interna, que talvez em nenhum momento da vida recebeu um olhar amoroso desta mesma forma. Conseguem perceber? Me contem se isso faz sentido para vocês. Ou se, Karina, volta para a terra que você está muito perdida. Me fala aí se está fazendo sentido. Vamos para o terceiro ponto? Aqui a gente já falou que o primeiro, a gente precisa permitir que a gente sinta e que os nossos filhos também sintam. Permitir que a onda complete a sua função. Entendemos que que sentir é sempre legítimo. A gente entendeu que a gente precisa olhar para nós, para o que a gente está sentindo, como a gente se sente diante da explosão emocional dos nossos filhos e quais recursos a gente pode buscar para ser calmaria e não tempestade. Agora a gente vai para um outro ponto. A gente precisa, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, o primeiro ponto é reconhecer o que a gente está sentindo. Gente, vocês têm facilidade de reconhecer o que vocês sentem? Total sentido, muito sentido. Vocês conseguem reconhecer a fisiologia da emoção no corpo de vocês? Ou vocês só reconhecem na hora que ela explode de vez? Você sabe reconhecer quando ela está começando a chegar? Talvez a respiração está só ficando um pouquinho acelerada? O seu coração? Ou não? Você está tão no modo automático que de repente você já foi acumulando e aí extravasou. Me contem. Nesse meu processo de autoconhecimento, eu entendi que, gente, eu não sabia. Eu não percebia as emoções chegando no meu corpo. Eu não percebia. Eu só percebi a hora que eu já estava totalmente, sabe, com a tampa lá pro... Eu não conseguia perceber as sutilezas, sabe? Então aqui entra este ponto. A gente vai começar primeiro conosco, a nomear o que a gente está sentindo, a reconhecer as emoções e sua fisiologia no nosso corpo, e a gente vai ajudar os nossos filhos a fazerem a mesma coisa. E como que a gente faz isso? Nomeando. A gente fala sobre emoções, geralmente quais vêm, né, na nossa mente? A gente tem raiva, a gente está feliz, a gente está triste, né? A gente fala muitas vezes só de emoções primárias e a gente não sabe reconhecer todas as emoções que são muitas, né? Se você for inclusive no Google, você consegue ter uma infinidade para você identificar realmente o que você está sentindo. Angústia, ciúme, o quê? Né? Quando a gente começa a se interessar pelas nossas emoções, a gente consegue reconhecê-las e nomeá-las. Só que a nossa criança não sabe. Então vamos supor, você já percebe seu corpo e você vê que a raiva está tomando conta de você. Talvez você fica com seu coração acelerado, a sua respiração, você está sentindo ela latente no seu corpo. Você já sabe, isso chama raiva. Tá. A sua criança percebe essa fisiologia da emoção sem saber muito bem o que está acontecendo com ela. Ela não sabe que isso chama raiva. Você não teve que ensinar que água é água, copo é copo, né? Você teve que nomear todas as coisas para que a sua criança aprendesse e interpretasse sobre o mundo. E também é nosso papel nomear e apresentar essas emoções para nossa criança. Como que a gente pode fazer isso? Quando a Heloíse está numa explosão emocional, eu muitas vezes falo para ela, e quanto menor a criança, menos palavra você utiliza, tá? Nossa, filha, você tá com muita raiva. Seu coração tá batendo forte? Então eu começo já a apresentar para ela
o nome da emoção e talvez o que ela está sentindo fisicamente. E assim eu vou nomeando em vários momentos o que ela pode estar sentindo diante da frustração, da explosão, enfim. Esse processo de reconhecer as emoções e nomeá-las é uma parte importante para que a nossa criança consiga ter a percepção do que acontece no seu próprio corpo. Então, primeiro ela vai aprender a reconhecer, nomear e num segundo momento, né, quando ela já tiver cérebro suficiente para isso, ela vai começar a viver o processo de autorregulação dessa emoção. Tá? Então, aqui a gente vai fazer esta ponte entre mostrar para nossa criança, nomear aquilo que existe. Como lidar quando elas dizem ter medo de monstro? Digo que não existe? Não diz que não existe. Fer, tem um destaque aqui no meu perfil que está escrito medo infantil. Lá eu ensino uma estratégia assim, maravilhosa da programação neurolinguística para a gente lidar com os monstros. Com o medo, em geral, né? Por que a gente não diz que não existe? Porque para a criança é real. Ela forma o seu pensamento por meio de imagens. E as imagens estão reais na cabeça dela. Ela realmente vê. Então, a gente dizer que não existe, a gente vai para o nosso quarto ponto. Invalida a emoção. Nós precisamos validar sempre o sentir dos nossos filhos. E validar o sentir não é o mesmo que concordar com o comportamento. Vamos separar aqui. Ela pode sentir. Você vai ajudar ela a reconhecer essa emoção, essa raiva, ou seja o que for. Ao mesmo tempo que você não precisa concordar com o comportamento dela. Então, vamos pensar assim, numa explosão de raiva, o seu filho vem te bater, né? A Heloíse muitas vezes manifestou esse comportamento de agressividade que... Ai, gente, dá tempo para fazer umas 5 lives seguidas, né? Essa agressividade infantil, ela é natural, né? Ela não precisou ver ninguém batendo nela, ela nunca apanhou. Ela não precisou ver desenho, porque a Heloísa também não viu. Então, assim, ela não precisa aprender, tá? É um impulso, tá bom? Então, só pra gente desmistificar isso também. Então, numa explosão emocional, né? Ela vem, por exemplo, querer te bater. Você legitima o sentir, né? Eu entendo que você tá com raiva. E bater não é uma opção. Ou seja, acolhe ao mesmo tempo que você limita, né? E nesse momento você pode com muita gentileza segurar a mão e dizer bater na mamãe não é uma opção, ou bater machuca. Mas você não conta um sermão, entende? A gente quer muitas vezes cair no sermão. A gente só diz que tá entendendo a raiva, tá entendendo o que ela tá sentindo. E bater não é uma opção, né? A gente legitima, a gente valida o sentir da criança em vários momentos, em vários aspectos. A criança vem te contar alguma coisa. Vamos pegar o exemplo do monstro, né? Ela tá com medo do monstro. Nossa, filha, eu entendo o seu medo. Sabia que quando eu era criança, eu também tinha medo? Gente, quando a gente faz isso com a criança, a gente funde um processo de conexão com ela, ela não se sente sozinha. Ela entende que aquilo que ela está sentindo é normal sentir. A gente começa a naturalizar os sentimentos, né? Ao contrário, se eu digo que ela não precisa ter medo, tá, racionalmente, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter medo. Mas de repente, se ela está diante da imagem novamente, ela fala, tá, e eu faço o que com isso que eu estou sentindo? Ela começa a ficar desconectada do sentir. Isso foi feito conosco, né? E a gente está aqui exatamente para aprender a não replicar o mesmo padrão. A ter um olhar para tudo isso, aproveitando que a ciência avançou muito, a neurociência está aí para nos mostrar como o nosso cérebro aprende, como se desenvolve. E a nossa função, enquanto mães, enquanto pais, é buscar conhecimento sobre isso, né? Por isso eu aprecio cada uma de vocês que estão aqui. Numa manhã de quarta-feira, para quem está fora do Brasil, já é tarde, interessadas em assuntos que realmente importam, que impactam a vida e o desenvolvimento dos nossos filhos. Porque a parte mais valiosa que nós temos é o agora, é a infância, né? Nela são construídas, é construída a base, né, de tudo que nós vivemos e que a criança viverá na vida adulta. Então é importante a gente olhar para isso.
Agora, a gente vai para o nosso último passo, que aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos retomar. Permito que meu filho sinta. Olhe para mim. Eu nomeio a emoção para ajudá-lo a reconhecer. Eu sempre valido o sentir. E aqui eu vou para o último, que eu entendo que não é o meu papel resolver. Quem aqui quer tirar o filho da frustração, da dor, do sofrimento todas as vezes? A gente tem muito essa tendência, né? Você tá lá vendo sua criança se matando para colocar meia. Vou dar o exemplo da meia porque é o que tá rolando aqui no momento. Colocar meia ainda é difícil para Heloísa, ela fica muito irritada porque ela não tá conseguindo colocar meia. Se diante da primeira manifestação de frustração do nosso filho a gente for lá, sem que ele peça nada, e a gente resolve, a gente coloca a meia, tiramos uma grande oportunidade dele viver a sua frustração e de ir caminhando, inclusive, para o desenvolvimento da resiliência. Ela não pediu ajuda. Ela só está manifestando um desconforto. Permita o desconforto. Mas por que é tão difícil a gente permitir o desconforto e a dor dos nossos filhos? Porque a gente permite na gente? Vamos pensar? Ou a gente foi ensinada que a gente não precisa sentir desconforto nenhum, né? A gente foi ensinada a calar todas as nossas emoções. A TPM que me vem, né? Quando eu tô totalmente desconectada do meu ciclo, eu não tô olhando para nada disso, e aí eu tenho uma TPM forte que tá querendo me comunicar alguma coisa, o que eu faço? Vou lá e tomo um remedinho. Uso contínuo. Não quero sentir nada disso. Não quero desconforto. A gente faz isso com a gente mesmo. E a gente perde grandes oportunidades de evoluirmos. Aí a gente olha para os desconfortos do nosso filho e eles doem em nós. E a gente quer tirá-los, resgatá-los, resolver o problema. Não é a nossa função. Aqui, a gente vai entender que a gente precisa permitir que eles atravessem a onda. Permitir o sentir envolve permitir que o desconforto chegue. Né? Envolve que eles fiquem ali inundados com as suas emoções até que eles consigam, com o nosso apoio, não é abandonar a criança, não é negligenciar, é nós estarmos ali com interesse genuíno em ser apoio emocional para ela, até que ela passe por toda essa onda e consiga mudar o seu estado emocional. Te escutando, percebo que sou prática demais com ela. Nós somos, em geral, né? A gente soluciona muitas coisas. A gente vai muito no automático, né? E talvez a gente precisa dar um passinho para trás e perceber que há muito para ser olhado. E essa é uma questão extremamente importante, né? Então aqui eu entendo que a minha função diante de uma explosão emocional do meu filho é estar presente, oferecer presença e não solução. Conseguem perceber? Eu não preciso oferecer a solução. O que eu preciso oferecer é meu interesse genuíno de estar ali para minha criança. Me conta se faz sentido para vocês. Quando eu estou ali para minha criança, eu já consigo separar. Eu estou apoiando o sentir dela e quando o comportamento é inadequado, eu também separo uma coisa da outra, né? Lembra do exemplo do bater. Eu estou ali para oferecer o meu apoio emocional e não para mostrar para ela todos os caminhos. Ela é capaz de vivenciar toda a onda, de sair dela com a sua ajuda, né? Até por volta dos 5 anos, e depois ela ainda vai precisar de menos ajuda, mas ainda vai precisar da sua ajuda. Mas a gente tem que acreditar na capacidade dos nossos filhos. Karina, tá bom. Aconteceu toda a explosão emocional, né? A criança já se acalmou. O que eu faço daí? Eu proponho uma conversa? O que eu preciso fazer, né? Aqui nesse momento, depois que a onda passa, nós dizemos que erros que foram cometidos nesse processo precisam ser reparados. Então, se a sua criança é aquela criança que arremessa objetos na hora da raiva, depois que ela se acalmou, e assim, gente, não precisa de imediatismo. A gente tem muita ideia de que tem que resolver agora com a criança. E aí a gente erra muitas vezes. Porque se a criança ainda tá com o seu cérebro desconectado, se a criança ainda tá nesse sistema límbico muito de luta e fuga, não, gente, eu não vou conseguir resolver nada. Tudo que eu falar vai ser em vão. Eu posso esperar. Pode ficar para depois,
tá? Aí, ok, ela arremessou alguma coisa, mas ela já tá calma, ela já tá conectada comigo. Não pulem esse passo. Se conectem antes da correção, sempre. Aí você vai propor que o que foi arremessado seja recolhido, seja guardado. E a criança não precisa fazer isso sozinha. Você pode, inclusive, ajudá-la. Oferecer a sua ajuda. Karina, mas se eu tô oferecendo ajuda, eu não tô passando demais a mão na cabeça dela, né? Pensa aí quando você faz uma cagada na sua vida, né? Quando você faz alguma coisa que no trabalho, você comete algum erro. Você gostaria de alguém que chegasse em você e falasse: poxa vida, sinto muito que isso aconteceu, posso te ajudar? Ou não, você quer resolver sozinha? A gente gosta do apoio, gente, a gente gosta, a gente se sente mais confortável, acolhido. A nossa criança também. Não tenham medo. Não tenham medo de oferecer isso. Pode sim oferecer a sua ajuda para ela organizar aquilo que foi desorganizado. Karina, e se ela bateu, né? Como o exemplo que eu dei. Não dá pra gente voltar ao tapa, né? Não dá. Mas a gente pode sim conversar com a criança, né? Dizer pra ela que você bateu na mamãe, isso me machucou, isso doeu, né? Ou, enfim, da forma com que... E, outro ponto. Nesse momento, aí eu faço a criança pedir desculpa? Não, não faz, porque a criança não tem empatia ainda, tá? Ela não se coloca no seu lugar. Você fala pra ela que doeu, que ela te bateu e que doeu, mas você não espera que ela tenha empatia de se colocar no seu lugar e sentir a sua dor. Isso começa a aparecer por volta dos 6 anos. Vocês percebem, gente, que alguns dados que eu vou trazendo aqui na nossa conversa façam que a gente seja despertado para um ponto. Muito do que a gente espera do comportamento das nossas crianças, que a gente entende como falta de educação, que a gente entende como muitas coisas, na verdade é imaturidade. É algo que ela não é capaz cognitivamente de nos dar. Quando a gente começa a olhar, e por que é tão importante a gente estudar sobre isso? Olha quantas cobranças a gente faz em cima da criança sobre algo que vai além do que ela pode oferecer, percebe? Por isso é importante a gente estudar sobre desenvolvimento infantil. Por isso é importante a gente entender o que acontece na cabecinha delas. Porque aí a gente tira também da gente a sensação de que nós estamos, né? Porque a gente quer muito performar na maternidade. A gente quer mostrar através da educação dos nossos filhos, do quanto eles são educados, bonitinhos, a excelente mãe que a gente está sendo. Por isso que diante de um mau comportamento, a gente se julga uma péssima mãe. Percebem como está tudo interligado? E quando eu percebo que não, gente, não, a minha criança, ela está em desenvolvimento, né? E eu não preciso performar na minha maternidade. Eu posso ser uma mãe real, que erra, que não é perfeita e que nem persegue isso, porque isso é um peso para mim, isso é um peso para o meu filho. E essa criança me percebe como essa mãe real. Essa criança me percebe como alguém que erra. E aí ela vai entender que tá tudo bem ela errar também pelo caminho. Ela vai ter apoio para superar, né? E há muita beleza nisso, porque o quanto nós carregamos dessa ideia de que os pais não erram, que os pais estão sempre num patamar muito distante da gente, o quanto isso nos afastou dos nossos pais. O quanto a gente hoje ainda quer perseguir essa maternidade completamente inalcançável. E a gente chega no final do dia exaurida e se achando a péssima mãe. Então, a gente precisa ir desconstruindo aos poucos, sabe? Tudo isso que a gente foi carregando na nossa história e entender que tá tudo bem, né? Que muito do que os nossos filhos apresentam é comportamento esperado para a idade. Que a minha função ali é ser apoio, não é transformá-lo num bibelô para ser apresentado, né? E tudo que eu tô falando aqui, gente, eu acho que pode estar doendo aí, tá? Porque faz parte. Lembra que eu falei agora há pouco do desconforto? Às vezes a gente quer fugir dele, mas eles são grande oportunidade de evolução para nós. Vamos olhar para o desconforto que nos causa. Eu tinha a minha segunda psicoterapeuta, ela era junguiana. E ela me falava, e eu tinha 21 anos, gente. Comecei super cedo. E assim, eu trago até hoje muitos ensinamentos que eu tive com ela. Muitas fichas hoje, com 34 anos, caem de uma terapia que eu comecei a fazer aos 21. Olha que impressionante. E ela dizia, Karina, se você ouviu e doeu, pega que é seu.
Então, se algo que eu disse causou desconforto, lembre-se, permita-se sentir. Olha para isso. A gente só pode curar aquilo que a gente se permite sentir. E aí, esse movimento vai ganhando força. Aqui, deixa eu ver os comentários. Que presente essa live, Karina, que linda seu propósito. Obrigada, Fer, que bom que tá fazendo sentido. A Janine vai precisar de na vida pós-parto. Venha, Janine, que a gente precisa mesmo. A vida pós-parto tem vários aspectos que são muito ocultos, né, na maternidade. E aqui eu gosto muito de trazê-los. Da forma com que impactaram a minha vida e que eu percebo na minha trajetória com tantas outras mulheres o quanto impactam a vida delas. E precisam sair do sigilo, sabe? Pra gente se achar mais normal, natural. A Jéssica, primeira live sua que assiste, já amei. Ai, seja bem-vinda, Jéssica, que bom. Janine tá aí? Vem, Janine, pode me chamar, que a gente tem muito para tricotar aí. Meninas, eu quero que vocês vão colocando agora dúvidas a respeito desse tema, porque a gente só tem 8 minutinhos e eu quero respondê-las, tá? Eu vou lembrando vocês aqui dos nossos 5 passos, se ficou alguma dúvida em relação a eles, e vocês vão colocando aí para mim. Ai, surgiu... Deixa gravado, Karina? Deixa. O seu Insta deixar, eu super deixo gravado, tá? Vai ficar gravado sim, gente. Pra gente relembrar dos 5 passos. E eu vou também postar uma fotinho para vocês do mapa mental, tá bom? Primeiro deles, a gente precisa permitir que a gente sinta que o nosso filho sinta. Segundo, olhe para você. Olhe para você. O que o seu sentimento está comunicando, o que a sua emoção está comunicando. Terceiro, nomeie as suas emoções e nomeie as emoções dos seus filhos. Inclusive, neste ponto de nomeie as suas emoções, sabe aquele dia que você tá bem sem paciência? Né? Dependendo da lua, né? Aqui eu falo muito de ciclicidade feminina também, que tem toda a relação com quem somos e com a nossa maternidade. Você pode, inclusive, dizer para ele, filha, né? Hoje a mamãe tá com raiva. Karina, como que eu falo? Falando, dizendo para ele que você é humana. Hoje a mamãe tá com raiva, a mamãe precisa de um tempinho agora. Olha, a mamãe tá triste com isso, né? Quantas vezes os nossos filhos nos vêm chorando e eles falam... A Heloísa já fala, gente, ela tem 2 anos. Por que você tá chorando, mamãe? Tá chorando? Por que tá chorando? Filha, a mamãe tá chorando porque tá triste. Mamãe tá triste, mas a mamãe pode resolver isso. Mas comunique. É comunicando as suas emoções que você também vai ajudando a sua criança a perceber a delas. Outro ponto, entenda, sentir é sempre legítimo. Seja raiva, inveja, ciúme, alegria, tudo é legítimo. Acolha o seu sentimento e também o do seu filho. E último ponto, você não precisa resolver a vida dele. Você pode permitir que ele viva as explosões emocionais, que ele sinta raiva, frustração, que ele se frustre com a calça que ele não consegue colocar, com o sapato que ele não consegue, e que você permita que ele passe por isso, mas tendo todo o seu apoio, todo o seu acolhimento durante o processo. Deixa eu ler vocês aqui. Vai ficar gravado para quem não assistiu desde o início. Meu filho tem 5 anos e meio e estou passando por uma fase difícil emocionalmente com ele. Muitas vezes fica irritado e nos afronta e me sinto perdida. Jéssica, vamos separar uma coisa aqui. Esse nos afronta, ele te afronta ou você se sente afrontada? São coisas diferentes. O que a gente precisa entender? Que a criança ela tem necessidades básicas, né? 2 delas, as que mandam em todas as outras, é se sentir amada e se sentir aceita. Se em algum momento a criança não está tendo essas necessidades correspondidas no sentido de que, não quer dizer que talvez você não esteja dando, quer dizer que a interpretação dela não está sendo suficiente. Ela pode utilizar comportamentos, muitas vezes, que não são muito amáveis, sabe? A Jenny Nelson tem uma frase assim, que ela diz, é quando a criança mais se comporta de forma não amável que ela precisa de mais amor. Então, tente olhar para a situação separando, tá? A criança não tem o objetivo de nos afrontar. Sabe por quê? Essa parte do cérebro, né? O córtex neofrontal, o neocórtex, que é responsável por função executiva de planejamento, ação, ele começa a se desenvolver com 4 anos. E sabe quando ele termina? Lá por volta dos 21. Então, a criança,
que a gente acha que às vezes manipula, cria planos, né, para nos atingir, ela ainda não tem maturidade cognitiva para isso. Então, a gente se sente afrontado, olha para o seu sentir, tá? E aqui tem bastante conteúdo que pode te ajudar, assim, na prática. E além disso, de conteúdo que já tem aqui na página, eu vou dar um spoiler. Ai, eu vou dar. Eu olhei ali pro lado porque eu terminei, aqui eu tenho um flipchart que eu rabisco tudo, e eu terminei de criar todo o curso, então eu já vou dar um spoiler. No final deste mês, nós teremos um curso totalmente gratuito aqui na página, que tá... Ai, eu sei, todo curso que eu falo que tá maravilhoso, mas aqui eu realmente acho que eu me supero a cada curso, ele tá muito incrível, e aqui um convite para vocês, eu ainda não comecei a divulgação, mas nós teremos no final desse mês um curso que vai ser completinho para a gente conseguir olhar para questões importantes do nosso maternário e do caos com os nossos filhos até a calmaria. Vai ser lindo. Estou vivendo uma fase de impaciência com ele e ainda tenho um irmão de 1 ano que bate quando não o atendemos. De novo, né? Da onde vem essa impaciência? Né? Como que estão as suas necessidades? Você está muito cansada? Tem uma criança mais velha e um de 1 ano, você deve estar muito cansada. Né? Você está tendo algum tempinho no dia, 2 minutos, que sejam 3, 5, só para você, para respirar, para se conectar com você. Muitas vezes a gente externaliza porque a gente está exausta, gente, né? A gente está passando por cima de todas as nossas necessidades, de todas as nossas emoções, e isso vai reverberando nos nossos filhos, né? Então é preciso olhar para isso. Cadê teu curso, Karina? Preciso me graduar. Você é demais. Que bom, Fer. O Mãe Selvagem é o meu curso que... Deixa eu ver. Ai, tem 1 minuto, meu Deus do céu. Vou falar rápido. O Mãe Selvagem é o meu curso mais completo, que ele passeia, né, entre o que eu realmente acredito. Ele tem 3 pilares. O nosso autoconhecimento, a nossa conexão com o feminino. Então, a nossa maternidade passa primeiro por nós. E depois a gente recebe recursos, ferramentas, estratégias práticas para entendermos tudo para educarmos filhos emocionalmente fortes. Não é um curso só de ferramentas, é um curso muito profundo e que gera uma transformação e um impacto gigantesco. Ele vai ser, eu vou abrir as novas turmas agora, comecinho de julho. Então, nós teremos o curso gratuito e após o curso gratuito eu abro as vagas para o Mãe Selvagem. Tem gente do Mãe Selvagem aqui? Me contem aí nos comentários. Escreve hashtag Mãe Selvagem. A Fernanda, você coloca dedicação em tudo que faz, por isso cada conteúdo fica incrível. Ai, Fer, obrigado por esse feedback. Fernanda estará comigo no final do mês. Vai ser um prazer ter você. Um prazer enorme. Só vem, que vai ser uma delícia. Meninas, obrigada por estarem aqui comigo nessa live. Foi uma delícia esse bate-papo. Olha lá, ó, tem Mãe Selvagem aparecendo. Na sexta temos outra live, sempre de quarta e sexta-feira temos live aqui no IG. Outra Mãe Selvagem, que delícia, meninas, ter vocês aqui, que bom. E eu espero vocês na sexta-feira. Ficou dúvida sobre essa live, alguma questão? Só me chamar por direct e a gente conversa. Eu não sei se fica gravado se eu passar muito do tempo, então vou me despedir de vocês. Um beijo, até sexta-feira, na nossa próxima live, que o tema é ferramentas que funcionam, o perigo delas. Elas são bem perigosas. Então, se você quer saber a respeito disso, vem. Que bom que você gostou, Stephen Bell. Olha lá. Beijo, menina. Eu fico aqui lendo, eu fico com preguiça de desligar. Lembra quando a gente estava apaixonada? Ah, desliga você. É mais ou menos igual. Karina faz um curso para pais e mães juntos. Gente, eu recebo tanto pedido disso. Tanto. O Mãe Selvagem, a partir do 4º módulo, é também para pais. Chama eles para assistirem juntos. Beijo, gente. Até